Nunca pensei que as palavras mais dolorosas da minha vida sairiam da boca do meu próprio filho. Ali estava eu, sentada na minha poltrona de sempre, aquela de tecido azul desbotado que comprei há 15 anos numa promoção da Casas Bahia, com as molas já meio frouxas e uns furinhos pequenos que costurei com linha da mesma cor para disfarçar. Era uma tarde de quinta-feira, 5 de março de 2024, e o calor carioca entrava pela janela do meu apartamento em Copacabana, junto com o barulho dos carros na Avenida Atlântica. Eu estava terminando de costurar uma saia. Para Dona Conceição, minha vizinha do 302, quando meu celular antigo, daqueles que ainda tem botõezinhos físicos porque nunca consegui me acostumar com essas telas modernas, apitou com o som de mensagem. Pensei que fosse Dona Conceição, confirmando se a saia ficaria pronta até sábado, ou talvez minha filha Júlia mandando uma foto dos netos. Nunca imaginei que seria o Marco. Peguei o telefone com as mãos ainda meio trêmulas. Mania que desenvolvi depois que fiquei viúva, como se meu corpo vivesse sempre em estado de alerta para a próxima tragédia. A tela pequena mostrava o nome do meu filho, e meu coração deu aquela aceleradinha de mãe que fica feliz só de saber que o filho lembrou dela. Li a mensagem uma vez. Li 2 vezes. Li 3 vezes. As palavras simplesmente não entravam na minha cabeça. Mãe, preciso falar. Uma coisa importante. Eu e a Camila decidimos que não queremos você no nosso casamento. Ela acha que você não combina com o ambiente elegante que estamos planejando. Espero que você entenda. Senti como se alguém tivesse arrancado meu coração com as unhas e jogado no chão. O cheiro do café que havia acabado de fazer ainda estava no ar. Café forte, do jeito que o Antônio gostava e que eu nunca consegui mudar o hábito de fazer. Misturado com o aroma do amaciante Comfort que uso nas cortinas. Aqueles detalhes, pequenos de uma vida simples que de repente pareceram tão insignificantes, tão inadequados. O barulho da televisão na sala continuava. Era aquele programa de auditório que sempre assisto depois do almoço, onde as pessoas contam seus problemas. E todo mundo bate palma. Mas eu não escutava mais nada. Apenas o silêncio ensurdecedor da rejeição ecoava na minha mente, um zunido agudo que parecia vir de dentro da minha própria cabeça. Meu nome é Helena Santos, tenho 67 anos, sou costureira aposentada e acabei de descobrir que para meu filho, Marco, eu me tornei uma vergonha. Uma vergonha que não merece estar no dia mais importante da vida dele. Uma mulher inadequada para o ambiente elegante que ele planejava com a noiva. 8 anos depois de perder meu marido Antônio, depois de criar esse menino praticamente sozinha, depois de vender até a aliança de casamento para pagar a faculdade dele, eu recebi uma mensagem pelo celular dizendo que não sou apropriada para o casamento do meu próprio filho. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto sem que eu percebesse, molhando a blusa florida que havia costurado na semana passada. Era uma blusa simples, de algodão, feita com um tecido que comprei na Rua do Ouvidor por R$ 15 o metro. Um tecido bonito, com flores miúdas em tons de azul e branco, que achei alegre e apropriado para uma senhora da minha idade. Olhei para ela e pensei, é isso que me faz inadequada? É por usar roupas que eu mesma costuro? É por morar neste apartamento pequeno em Copacabana, de 2 quartos, que pago com a minha aposentadoria de um salário mínimo? Levantei da máquina de costura. Uma Singer antiga que ganhei de presente de casamento da minha mãe, e que até hoje funciona melhor que qualquer máquina moderna. E caminhei até a janela. Lá embaixo, a vida continuava normal. Gente caminhando na calçada, vendedores ambulantes gritando suas mercadorias, crianças voltando da escola. O mundo seguia girando como se nada tivesse acontecido, como se meu coração não tivesse acabado de ser despedaçado pelo próprio filho. Naquele momento, sentada ali com o coração despedaçado, segurando aquele celular como se ele fosse uma bomba prestes a explodir, eu ainda não sabia que aquela mensagem cruel seria o início da maior reviravolta da minha vida. Que aquele dia, 5 de março de 2024, seria o dia em que Helena Santos, a mãe submissa e esquecida, começaria a morrer para dar lugar a uma mulher que nunca imaginei que pudesse ser. Que naquelas palavras, não combina com o ambiente elegante. Estava escrita não apenas a minha exclusão de um evento, mas o fim da minha paciência infinita, da minha tolerância sem limites, da minha capacidade de aceitar qualquer migalha de afeto que me jogassem. Sentei de volta na poltrona e olhei ao redor do meu apartamento. As cortinas que costurei com tanto carinho, os móveis que comprei ao longo de uma vida inteira de trabalho, as fotos dos meus filhos espalhadas por toda parte, Marco na formatura, Júlia no casamento, os 2 pequenos, nas minhas fotos favoritas.
Tudo aquilo que para mim representava uma vida inteira de amor e dedicação, para o Marco era motivo de vergonha. E foi nesse momento de dor profunda, quando me senti menor e mais humilhada do que jamais havia me sentido, que algo começou a despertar dentro de mim. Uma raiva surda, uma indignação que vinha lá do fundo da alma, uma voz que eu nunca tinha escutado antes sussurrando no meu ouvido. Chega. Deixe-me contar um pouco sobre quem eu sou, para que vocês entendam como cheguei nesse ponto da minha vida. Meu nome é Helena Santos, nasci em 1º de junho de 1957, numa família de classe média baixa em Botafogo, no Rio de Janeiro. Meu pai, seu José, era motorista de ônibus da empresa Aviação Gávea, e minha mãe, Dona Carmen, costurava para fora para ajudar nas despesas de casa. Nossa casa era pequena, dessas de vila que ainda existem espalhadas pela Zona Sul Carioca. 2 quartos, uma sala, cozinha e banheiro. Não tínhamos luxo nenhum, mas também nunca nos faltou o essencial. Meu pai era daqueles homens trabalhadores que saíam de madrugada e voltavam só no final da tarde, sempre com o uniforme azul bem passadinho que minha mãe lavava e engomava, religiosamente todas as semanas. Foi da minha mãe que herdei tanto o dom com a agulha quanto a tendência de sempre colocar os outros na frente de mim mesma. Dona Carmen era uma mulher pequenina, miudinha, mas com uma força interior impressionante. Ela fazia vestidos para as vizinhas, consertava roupas, bordava enxovais de casamento. Eu cresci vendo ela trabalhando até tarde da noite na máquina, de costura, com a lamparina acesa ao lado porque nossa casa só tinha uma luz em cada cômodo. Helena, ela sempre me dizia, uma mulher precisa saber se virar na vida. Homem pode ir embora, dinheiro pode acabar, mas o trabalho da gente, isso, ninguém tira. Palavras sábias que ecoaram na minha cabeça durante toda a vida, mas que eu só fui entender de verdade depois de velha. Estudei até o 2º grau no Colégio Pedro II, que ficava longe de casa, mas que meus pais faziam questão que eu frequentasse, porque era o melhor ensino público que existia. Levantava às 5 da manhã para pegar 2 ônibus e chegar na hora, mas nunca reclamei. Sabia que meus pais estavam se sacrificando para me dar uma educação melhor do que a que eles tiveram. Sempre fui uma menina estudiosa, mas também meio tímida, dessas que ficam no canto da sala e não incomodam ninguém. Tinha algumas amigas, mas não era popular nem nada assim. Minha diversão mesmo era ajudar minha mãe com as costuras, aprender pontos novos, descobrir truques para fazer roupas bonitas com pouco dinheiro. Aos 17 anos, conheci o Antônio numa festa junina da igreja. Ele tinha 19, era técnico, em eletrônica, e tinha acabado de conseguir um emprego numa loja de eletrodomésticos em Ipanema. Era um rapaz sério, trabalhador, daqueles que não bebiam, não fumavam e tratavam todo mundo com educação. Minha mãe gostou dele na primeira conversa. Esse aí é homem pra casar, Helena. Pode ver que tem caráter. Namoramos 3 anos antes de nos casarmos. 3 anos de encontros domingueiros, de idas ao cinema no metrô Copacabana, de passeios, na praia. Antônio era carinhoso, mas também respeitoso. Nunca tentou nada inadequado, sempre me tratou como uma dama. Era o tipo de homem que abria a porta do carro para a namorada e que pedia autorização para o pai antes de qualquer decisão importante. Casei com ele em 17 de dezembro de 1978, numa cerimônia pequena na igreja, São José, em Copacabana. Usava um vestido que minha mãe fez especialmente para mim. Um modelo que ela copiou de uma revista de noivas, feito em cetim branco com pequenas aplicações de renda que ela mesma bordou à mão. Não tínhamos dinheiro para uma festa grande, mas fizemos uma recepção singela no salão da igreja, com salgadinhos que as vizinhas ajudaram a fazer e um bolo de 2 andares que a comadre da minha mãe preparou de presente. Morávamos num apartamentinho em Copacabana que compramos no suor do rosto, 40 metros quadrados na Rua Barata Ribeiro, 5º andar sem elevador, mas com uma janelinha que dava para ver um pedacinho do mar se a gente esticasse bem o pescoço. Cada prestação era paga com muito sacrifício, mas éramos felizes. Antônio chegava do trabalho às 6 da tarde, tomava banho, jantava comigo na mesinha pequena da cozinha e depois ficávamos conversando na sala, fazendo planos para o futuro. Marco nasceu em 15 de março de 1980, num dia de outono carioca, daqueles com ventinho gostoso que anunciam que o verão está acabando. Foi uma gravidez tranquila, sem complicações, mas o parto foi longo, quase 12 horas de trabalho de parto no Hospital Miguel Couto. Quando finalmente ele nasceu, pesando 3,2 kg, com um chorinho forte que encheu a sala, eu soube que minha vida tinha mudado para sempre. Antônio ficou emocionado quando viu o filho pela primeira vez.
Homem que chorava pouco. Naquele dia, as lágrimas desceram pelo rosto dele sem que conseguisse segurar. Helena, olha nosso menino. Olha como ele é perfeito. E era mesmo perfeito, com aqueles dedinhos miúdos, os olhinhos escuros como os do pai, e uma expressão séria que me fez rir mesmo com toda a dor do parto. Júlia veio 2 anos depois, em outubro de 82. Se Marco foi uma gravidez tranquila, Júlia foi uma surpresa desde o começo. Descobri que estava grávida quando ele ainda não tinha completado 1 ano, e confesso que fiquei um pouco assustada. Como íamos criar 2 bebês praticamente da mesma idade? Como íamos conseguir dinheiro para 2 crianças? Mas Júlia chegou como um presente. Era uma bebê calma, que dormia a noite toda, que mamava sem fazer escândalo, que sorria para qualquer pessoa. Onde Marco era agitado e chorão, ela era tranquila e risonha. Onde ele exigia atenção constante, ela se contentava em ficar no bercinho observando o mundo ao redor. Desde pequenos, eu me dediquei inteiramente a eles. Era eu quem trocava as fraldas, quem dava banho, quem ficava acordada quando tinham febre. Antônio trabalhava muito. Além do emprego na loja, ele fazia alguns bicos consertando televisões e rádios para complementar a renda. Então a criação dos filhos ficou basicamente por minha conta. E eu não me importava. Pelo contrário, eu me sentia realizada sendo mãe. Lembro dos domingos de manhã como os momentos mais felizes da minha vida. Antônio fazia questão de preparar o café da manhã para toda a família. Ovos mexidos com queijo, pão francês quentinho que ele buscava na padaria do seu Joaquim, suco de laranja espremido na hora e café forte pingado para as crianças. A mesa da cozinha ficava pequena para os 4, mas a gente se espremia ali, conversando sobre a semana, fazendo planos para o domingo. Marco sempre contava sobre a escola, sobre os amigos, sobre as professoras. Era um menino inteligente, mas também teimoso. Quando não queria comer alguma coisa, fazia uma careta de desgosto que me derretia por dentro. Eu acabava cedendo, fazendo aviãozinho com a colher, inventando historinhas para convencê-lo a comer mais um pouquinho. Júlia era diferente, mais independente desde pequeninha. Com 2 anos já tentava se vestir sozinha, mesmo que colocasse a blusa do avesso ou os sapatos trocados. Ajudava a arrumar os brinquedos, tentava pegar as coisas no alto para ajudar a mamãe. Era uma criança que facilitava a vida, enquanto Marco a complicava, mas os 2 eram meus tesouros. Quando Marco fez 5 anos, conseguimos colocá-lo numa escola particular pequena em Copacabana. Não era das mais caras, mas para nosso orçamento representava um sacrifício considerável. Antônio fazia questão. Helena, educação é a herança que a gente pode deixar para os filhos. Isso ninguém rouba, ninguém tira. Eu trabalhava das 7 da manhã às 4 da tarde numa confecção em Ipanema, e quando chegava em casa, tinha ainda toda a rotina de mãe pela frente. Ajudar com as tarefas da escola, dar banho nas crianças, fazer jantar, colocar para dormir. Eram dias cansativos, mas eu nunca reclamei. Via outras mães da vizinhança reclamando dos filhos, desejando que crescessem logo, e eu não entendia. Para mim, cada fase das crianças era um presente. Marco sempre foi um menino mimado, eu reconheço. Talvez por ser o primeiro filho, talvez por ser menino numa época em que ainda se mimava mais os meninos, eu acabei exagerando na proteção. Quando ele não queria ir para a escola, eu inventava uma dor de barriga e deixava ficar em casa. Quando brigava com algum coleguinha, eu ia conversar com a professora para defender meu filho. Antônio às vezes reclamava. Helena, você vai criar um menino dependente. Deixa ele se virar um pouco sozinho. Mas eu não escutava. Para mim, proteger meus filhos era instinto natural. Era a coisa mais importante do mundo. Júlia, por outro lado, cresceu mais solta. Talvez por ser a segunda, talvez por ser menina. Numa família onde o menino já ocupava muito espaço, ela aprendeu desde cedo a se virar sozinha. Amarrava o próprio sapato aos 4 anos, arrumava a mochila da escola, até ajudava a fazer o almoço nos fins de semana subindo numa cadeira para alcançar a pia. Os anos com Antônio e as crianças pequenas foram os mais felizes da minha vida. Mesmo com todas as dificuldades financeiras, nossa casa era cheia de amor. Domingo à tarde, depois do almoço, Antônio colocava um disco de Roberto Carlos ou Nelson Gonçalves na vitrola, e a gente ficava na sala conversando enquanto as crianças brincavam no chão. Eu ficava ali costurando alguma roupa para eles ou para fora, e de vez em quando levantava a cabeça para olhar aquela cena. Meu marido lendo o jornal na poltrona, meus filhos montando quebra-cabeça no tapete, o som da música suave preenchendo o ambiente. Sou a mulher mais sortuda do mundo, eu pensava nesses momentos. Não tínhamos dinheiro sobrando,
Não morávamos numa casa grande, não viajávamos para lugares exóticos, mas tínhamos algo que dinheiro nenhum compra. Uma família, unida e feliz. A vida mudou completamente quando o Antônio morreu em 15 de agosto de 2016. Ele tinha saído para trabalhar numa manhã de segunda-feira. Deu um beijo na minha testa como sempre fazia e disse: "Até hoje à noite, meu amor." Foram as últimas palavras que escutei dele dizer. O infarto foi fulminante. Aconteceu na loja, na frente dos clientes, no meio da tarde. Os colegas de trabalho ligaram para o SAMU, mas quando chegaram ao hospital, não havia mais nada a fazer. Antônio tinha 58 anos, era um homem saudável que não fumava, bebia pouco, caminhava na praia toda manhã. A vida pode ser muito cruel às vezes. Quando recebi o telefonema do hospital, primeiro não acreditei. Deve ser engano, pensei. Meu marido está trabalhando, está bem. Mas a voz do médico era séria, pausada, daquele jeito que os médicos falam quando trazem notícias ruins. "Senhora Helena, precisa vir urgente para o Hospital Miguel Couto. Seu marido passou mal." A corrida até o hospital foi um borrão na minha memória. Lembro vagamente de pegar um táxi, de sentar no banco de trás com as mãos tremendo, de ver a cidade passar pela janela sem conseguir processar direito o que estava acontecendo. Deve ser alguma coisa simples, eu repetia para mim mesma. Deve ser pressão alta, deve ser alguma coisa que se resolve. Quando cheguei ao hospital e vi a expressão dos médicos, soube que minha vida tinha acabado. "Senhora Helena, sentimos muito. Fizemos tudo o que pudemos." As palavras ecoaram na minha cabeça como se viessem de muito longe. Antônio, meu companheiro de tantos anos, o pai dos meus filhos, o amor da minha vida, tinha se tornado apenas uma lembrança. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. O velório, o enterro, os cumprimentos de pêsames, tudo passou como um sonho ruim do qual eu queria acordar. Marco e Júlia me ajudaram com os papéis, com as providências, mas eu estava como que anestesiada, incapaz de processar a realidade da perda. De uma hora para outra me vi sozinha num apartamento que parecia grande demais, com uma aposentadoria. De um salário mínimo, porque Antônio era autônomo e não contribuía regularmente para a Previdência. E 2 filhos adultos que, até então, eu achava que sempre estariam por perto. Marco estava com 36 anos na época, já formado. Em Direito há mais de 10 anos, trabalhando num escritório grande em Ipanema. Júlia tinha 34, era professora do município, casada com o Roberto há 3 anos. Os dois tinham suas vidas encaminhadas, seus compromissos, suas responsabilidades. Mas eu esperava que, depois da morte do pai, eles se aproximassem. Mais de mim. No início foi exatamente isso que aconteceu. Marco vinha todo domingo almoçar comigo. Chegava por volta do meio-dia, trazia a roupa suja para eu lavar, porque até hoje não sei lavar roupa direito, dizia, e ficava até o final da tarde. Comíamos juntos, conversávamos sobre a vida dele, sobre o trabalho, sobre os planos para o futuro. Eu me sentia menos sozinha nesses domingos. Júlia também aparecia bastante. Passava no meio da semana depois do trabalho, trazia os meninos, Pedro e Ana, meus netinhos de 5 e 3 anos, para brincar comigo. A gente tomava café, conversava sobre tudo, sobre o trabalho dela, sobre as crianças, sobre as pequenas alegrias e tristezas do dia a dia. Era bom ter gente em casa novamente. Era bom sentir que ainda era importante para alguém. Mas as coisas começaram a mudar devagarzinho, de forma quase imperceptível no começo. Primeiro, Marco começou a cancelar os almoços de domingo. "Mãe, surgiu um compromisso", ele dizia. "Mãe, estou muito cansado da semana. Mãe, preciso estudar uns processos." Sempre uma desculpa diferente, mas o resultado era o mesmo. Eu ficando sozinha, com a mesa posta para 2 pessoas, comendo sozinha o frango assado que tinha feito pensando nele. Eu entendia, claro. Marco era um advogado bem-sucedido, tinha uma vida corrida, muitos compromissos. Não podia esperar que ele ficasse toda semana comigo só porque eu estava viúva. Mas doía. Doía porque aqueles domingos eram o que me motivava durante a semana. Eram o que me fazia levantar da cama nos dias mais difíceis. Camila entrou na vida do Marco 3 anos depois da morte do Antônio, em 2019. Uma moça bonita, loira, de 28 anos, advogada como ele, filha de uma família rica de Ipanema. Quando Marco me apresentou ela pela primeira vez, numa tarde de sábado que ele resolveu aparecer de surpresa, percebi imediatamente que ela não gostava de mim. Não era nada que ela dissesse abertamente. Era mais sutil que isso.
Estava nos olhares, nos sorrisinhos de canto de boca, na forma como evitava me dar a mão quando nos cumprimentávamos. Era o jeito como ela olhava ao redor do meu apartamento, como se estivesse avaliando cada móvel, cada objeto, e achando tudo inadequado. Dona Helena, que apartamento aconchegante, ela disse naquele primeiro encontro. E eu percebi no tom de voz que aconchegante queria dizer pequeno, humilde, inadequado. Ofereci café, biscoito caseiro que tinha feito de manhã. E ela apenas balançou a cabeça com um sorriso forçado. Obrigada, mas eu não como açúcar. Faço dieta. Como se meu biscoito caseiro fosse veneno. Como se aceitar um café na casa da sogra fosse uma ameaça à dieta dela. Marco, que sempre tinha sido educado, que sempre tinha me tratado com carinho, começou a mudar na presença dela. Ficou mais formal comigo, mais distante. Começou a fazer comentários sobre minhas roupas. Mãe, você não acha essa blusa meio chamativa? Sobre minha casa. Mãe, você precisa trocar essa cortina, está ficando meio desbotada. Sobre minha forma de falar. Mãe, é nós fomos, não nós. Foi. A Camila é advogada, ela repara nessas coisas. Como se eu tivesse virado motivo de vergonha da noite para o dia. Como se a mulher que o criou, que sacrificou tudo por ele, de repente não fosse mais adequada para o mundo sofisticado em que ele estava entrando. As visitas foram diminuindo ainda mais. Os telefonemas também. Quando eu ligava para ele, Marco atendia correndo. Oi, mãe, estou numa reunião, te ligo depois. Mas depois nunca chegava. Eu ficava esperando o telefone tocar, olhando para aquele aparelho antigo na mesa da sala como se pudesse fazê-lo tocar pela força do pensamento. Comecei a me sentir como um móvel velho que ninguém mais quer na sala, mas que ninguém tem coragem de jogar fora. Estava ali, ocupando espaço, incomodando, mas era difícil se livrar porque tinha valor sentimental. O primeiro episódio que realmente me marcou foi no aniversário do Marco no ano passado, março de 2023. Eu tinha separado dinheiro da aposentadoria durante 3 meses. R$ 20 por aqui, 15 por ali, para comprar um presente especial para ele. Vi numa vitrine de Ipanema uma camisa social linda, de marca, que custava R$ 250. Era muito dinheiro para mim. Representava quase 1/4 da minha aposentadoria. Mas era meu filho fazendo 43 anos. Cheguei no restaurante onde ele estava comemorando com os amigos e a Camila, um lugar chique na Barra, desses com mesa de vidro e garçom de gravata, toda feliz com minha sacola de presente bem embrulhada. Tinha escolhido um papel de presente, bonito na papelaria, com desenhos dourados, e até comprei uma fita cetim para dar um acabamento elegante. Mãe, que surpresa! Marco disse quando me viu chegar, mas não parecia uma surpresa boa. Camila estava ao lado dele com aquele sorriso forçado que eu já conhecia bem, cumprimentando os outros convidados. Todos jovens, bem vestidos, falando sobre viagens para o exterior e negócios que eu nem entendia direito. A mesa era grande, redonda, com uns 12 lugares. Marco me indicou uma cadeira entre 2 pessoas que eu não conhecia, colegas de trabalho dele que mal cumprimentaram quando me apresentou. Fiquei ali no meio daquelas conversas sobre vinhos importados e restaurantes caros, me sentindo como um peixe fora d'água. Na hora de dar o presente, levantei da cadeira toda animada. Filho, comprei uma coisa linda para você. Olha que tecido bom. Abri a sacola e tirei a camisa com cuidado, mostrando para todo mundo. Era realmente bonita. Azul claro, de algodão egípcio, da marca que vi ele usando outras vezes. Marco pegou a camisa, olhou, e eu vi no rosto dele aquela expressão que uma mãe nunca quer ver no filho. Vergonha. Obrigado, mãe. É interessante, ele disse, guardando rapidamente de volta na sacola. Camila riu baixinho e comentou com a amiga do lado, numa voz que todo mundo podia escutar. Que fofa, né? Essas mães que querem escolher roupa para os filhos adultos. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Todo mundo na mesa olhando para mim, para o Marco, tentando decidir se riam junto com a Camila ou se fingiam que não tinham escutado. Eu queria ter sumido naquela hora. Senti meu rosto esquentar de vergonha, guardei a camisa de volta na sacola. Murmurei uma desculpa qualquer sobre ter que ir embora cedo e saí do restaurante com os olhos cheios de lágrimas. Na rua, parei numa vitrine e olhei meu reflexo. Uma senhora de 66 anos, cabelo grisalho que eu mesma corto em casa, roupa simples, mas limpa e bem passada, bolsa velha de couro sintético que uso há mais de 5 anos. Era assim que eles me viam?
como uma figura patética tentando se meter onde não era chamada. Outro episódio que me doeu muito foi quando Júlia casou, 2 anos atrás. Ela fez uma cerimônia pequena, íntima, só família e amigos próximos, mas me convidou para ajudar a escolher o vestido de noiva. Passamos uma tarde inteira experimentando modelos numa loja cara em Ipanema. Eu sentada numa poltrona de veludo vermelho, tomando champanhe, me sentindo importante porque minha opinião estava sendo pedida. Mãe, o que acha deste? Júlia. Perguntava a cada modelo que experimentava. Eu dava minha opinião honesta, falava qual achava mais bonito, qual valorizava mais a silhueta dela. Por algumas horas, me senti necessária novamente. Me senti parte importante da vida da minha filha. Até que a vendedora, uma moça jovem, elegante, daquelas que te avaliam de cima a baixo antes de decidir como te tratar, perguntou: A senhora é a mãe da noiva ou a sogra? A pergunta me pegou de surpresa. Por que ela estava na dúvida? Júlia respondeu rapidamente: É minha mãe. Mas eu percebi a hesitação. Aquela pausa de meio segundo como se ela tivesse pensado em mentir. Foi nesse momento que me dei conta de como eu devia parecer deslocada naquele ambiente. A loja era sofisticada, com espelhos enormes e lustres de cristal. As outras clientes eram mulheres elegantes, bem vestidas, que falavam sobre casamentos em clubes famosos e luas de mel na Europa. E ali estava eu, com minha roupa simples e minha bolsa velha, parecendo uma intrusa. No casamento da Júlia, me sentaram numa mesa no fundo do salão, longe dos noivos, junto com uns parentes distantes que mal conhecia, tios afastados do Roberto, pessoas idosas que também pareciam estar ali só para cumprir protocolo. A mesa principal, onde ficavam os noivos, estava ocupada pelos sogros da Júlia, pessoas elegantes e refinadas que falavam sobre arte contemporânea e política internacional. Alguns amigos próximos do casal e o Marco. Sim, meu próprio filho estava na mesa principal, conversando animadamente com aquelas pessoas sofisticadas, rindo de piadas que eu não escutava daqui de trás, gesticulando de forma animada enquanto contava alguma história. Eu queria estar ali com eles, queria participar daquelas conversas, queria estar perto dos meus filhos no dia importante da Júlia, mas estava ali no fundo, invisível, irrelevante. Durante a festa, tentei me aproximar algumas vezes. Fui até a mesa principal cumprimentar os convidados, tentar puxar conversa, mas percebia que estava atrapalhando. As conversas paravam quando eu chegava. As pessoas me cumprimentavam educadamente, mas logo voltavam a falar entre elas sobre assuntos que eu não entendia. A senhora deve estar muito orgulhosa da Júlia, disse a mãe do Roberto, uma senhora elegante de cabelo muito bem arrumado e joias discretas mais caras. Ela é uma menina tão especial, tão educada. Muito orgulhosa, respondi. Criei ela para ser uma mulher independente e forte. Ah, que interessante, ela disse, mas já estava olhando para outro lado, perdendo o interesse na conversa. Era claro que eu não fazia parte daquele mundo, que estava ali apenas como uma obrigação protocolar. O pior momento foi quando acabou a festa. Todo mundo foi embora e eu fiquei sozinha no salão com os garçons recolhendo as mesas, empilhando cadeiras, apagando as luzes. Estava esperando que alguém me oferecesse carona para casa. Afinal, era a mãe da noiva. Mas Marco tinha ido embora com a Camila sem nem se despedir direito, e Júlia estava ocupada com os cumprimentos finais dos convidados. Peguei um táxi e chorei o caminho inteiro para casa. Era a filha que eu tinha criado, que tinha ensinado a andar de bicicleta, que tinha consolado em todas as desilusões amorosas da adolescência, que tinha ajudado a escolher carreira, e eu me senti como uma estranha no casamento dela. Não era má vontade da Júlia. Ela sempre foi carinhosa comigo. Era só que minha vida tinha ficado pequena demais para caber no mundo que meus filhos construíram. Aos poucos, fui percebendo que meus filhos tinham subido na vida e eu tinha ficado para trás. Marco abriu um escritório de advocacia que prosperou rapidamente. Ele atendia empresas grandes, casos que valiam muito dinheiro, tinha um apartamento comercial elegante em Ipanema. Júlia se casou com o Roberto, um engenheiro que ganhava bem, e foram morar num apartamento lindo na Barra da Tijuca, com vista para a lagoa. E eu continuei no mesmo apartamento de sempre, com a mesma aposentadoria de sempre, costurando para fora para conseguir pagar as contas do fim do mês. Não que eu tivesse inveja dos meus filhos, pelo contrário, ficava orgulhosa de ver que eles tinham conseguido uma vida melhor que a minha. Mas doía perceber que quanto mais eles subiam, mais eu me tornava um embaraço. Marco começou a fazer comentários cada vez mais diretos sobre minha forma de viver.
Mãe, por que a senhora não muda para um apartamento menor? Esse está muito grande para uma pessoa só. Como se o apartamento onde ele cresceu, onde tínhamos sido felizes como família, fosse agora inadequado para mim. Mãe, por que a senhora não para de costurar para fora? Fica mal uma mãe de advogado fazendo esse tipo de trabalho. Como se o trabalho honesto que me sustentou a vida inteira fosse motivo de vergonha. Mãe, a senhora precisa cuidar melhor da aparência. Hoje em dia tem salões que fazem preço especial para a terceira idade. Como se eu fosse uma mendiga que precisava de caridade para ficar apresentável. Cada comentário era como uma facada. Pequena, dessas que não matam na hora, mas vão sangrando devagarzinho. Eu tentava entender que ele queria o meu bem, que queria me ver melhor na vida. Mas no fundo sabia que não era isso. Ele queria me ver diferente para que eu parasse de ser um embaraço para ele. A situação ficou ainda pior quando ele começou a me excluir dos eventos sociais dele. Antes, mesmo que raramente, ele me convidava para algumas coisas. Uma festa de fim de ano do escritório, o aniversário de algum amigo próximo. Eu ia sempre, mesmo me sentindo deslocada, porque era uma forma de participar da vida dele. Mas nos últimos 2 anos, os convites pararam de vir. Mãe, é só um evento de trabalho, vai ser chato para a senhora. Mãe, é só pessoal jovem, a senhora não vai se divertir. Sempre uma justificativa que parecia fazer sentido, mas que no fundo significava a mesma coisa. Eu não era mais bem-vinda no mundo dele. O último convite que recebi foi para o noivado dele com a Camila, há 1 ano. Uma festa pequena no apartamento dos pais dela, desses apartamentos enormes em Ipanema, com terraço, vista para o mar, móveis que custam mais que minha aposentadoria anual. Fui porque era meu filho, porque queria estar presente num momento importante da vida dele. Mas foi uma noite terrível. Camila me apresentou para os pais como a mãe do Marco, naquele tom de voz que usamos para apresentar alguém que não tem importância nenhuma. Conversei alguns minutos com eles. Pessoas educadas mas frias, que claramente me viam como alguém de classe inferior. Passei a festa inteira sentada num cantinho do sofá, segurando uma taça de vinho que mal toquei, observando meu filho circular entre os convidados como se fosse o dono do mundo. Ele estava feliz, animado, contando piadas, recebendo cumprimentos pelo noivado. Mas não veio falar comigo uma vez durante toda a noite. Quando fui embora, ele estava no terraço conversando com uns amigos e nem percebeu que eu estava saindo. Despedi-me da Camila, que disse: "Que bom que a senhora pôde vir", naquele tom educado mas vazio, e peguei um táxi de volta para casa. No caminho, olhando pela janela as luzes da cidade passar, tive uma revelação dolorosa. Meu filho tinha vergonha de mim. Não era paranoia minha, não era insegurança de mãe idosa. Era a pura verdade. O menino que eu tinha criado, que tinha sacrificado tudo para educar, que tinha vendido minhas joias para dar uma vida melhor, tinha vergonha da mulher que o trouxe ao mundo. E o pior de tudo é que eu tinha começado a aceitar isso como normal. Tinha começado a achar que realmente não combinava com o mundo dele, que realmente era melhor ficar em casa, que realmente era um embaraço para ele. Tinha internalizado a humilhação a tal ponto que já nem doía mais, ou eu achava que não doía. Foi numa quinta-feira de manhã, 5 de março de 2024, que tudo desmoronou de vez. Eu estava na minha rotina de sempre. Tinha acordado às 6 da manhã, feito meu café preto bem forte, tomado com 2 torradas de pão integral que compro na padaria do seu Joaquim. Depois, sentei na máquina de costura para terminar uma saia que estava fazendo para a Dona Conceição, minha vizinha do 302. Era uma saia simples, de tecido estampado em tons de azul, com elástico. Na cintura, o tipo de roupa prática que mulheres da nossa idade gostam de usar. Dona Conceição tinha encomendado na segunda-feira. Precisava para um casamento no fim de semana. E eu estava terminando os últimos detalhes. Passar a bainha, costurar o botão da cintura, dar uma última passada com ferro para ficar bem apresentável. Enquanto costurava, estava pensando em como seria bom ter mais clientes como Dona Conceição, pessoas que valorizavam o trabalho artesanal, que entendiam que uma roupa feita sob medida é muito melhor que essas roupas de loja que todo mundo usa igual. Talvez eu pudesse até aumentar um pouquinho o preço das costuras, já que a aposentadoria mal estava dando para as despesas básicas. Foi quando meu celular apitou na mesa da sala. Era aquele som de mensagem que sempre me dava uma esperancinha. Podia ser Júlia mandando foto dos netos, podia ser alguma vizinha encomendando uma roupa, podia ser até o Marco dando notícias da vida dele.
Levantei da máquina, limpei as mãos, no avental para não sujar o telefone com linha, e fui ver quem tinha mandado mensagem. A tela mostrava o nome do Marco, e meu coração deu aquela aceleradinha de mãe que fica feliz só de saber que o filho lembrou dela. Fazia mais de 2 semanas que não falávamos. Ele estava muito ocupado com os preparativos do casamento, que seria em maio. Abri a mensagem e li. Mãe, preciso falar uma coisa importante. Eu e a Camila decidimos que não queremos você no nosso casamento. Ela acha que você não combina com o ambiente elegante que estamos planejando. Espero que você entenda. Li uma vez, li 2 vezes, li 3 vezes. As palavras simplesmente não entravam na minha cabeça. Era como se meu cérebro se recusasse a processar o que estava escrito ali. Não queremos você no nosso casamento. Não combina com o ambiente elegante. Espero que você entenda. Minhas mãos começaram a tremer tanto que o celular quase caiu no chão. Tive que sentar na cadeira da cozinha porque senti as pernas ficarem fracas. Uma dor aguda atravessou meu peito como se alguém estivesse apertando meu coração com as 2 mãos. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Por um momento, pensei que estava tendo um infarto como o Antônio. Mas não era infarto. Era algo muito pior. Era a dor de descobrir que seu próprio filho, o menino que você carregou no colo, que você alimentou no peito, que você criou com todo o amor do mundo, considera você uma vergonha. Levantei da cadeira cambaleando e tive que me apoiar na parede para não cair. Fui até o banheiro e me olhei no espelho. Vi uma mulher de 67 anos, cabelo grisalho que eu mesma corto porque não tenho dinheiro para ir ao salão todo mês, rugas ao redor dos olhos que contam a história de uma vida inteira de trabalho e preocupação, mãos calejadas, de tanto segurar agulha e linha. Era isso que me fazia inadequada? Era por ter envelhecido cuidando dele? Era por não ter dinheiro para frequentar salão de beleza toda semana como a futura sogra dele? Era por usar roupas que eu mesma costuro. Porque não posso comprar roupa de marca? Não combino com um ambiente elegante. Essas palavras ecoaram na minha mente como um martelo batendo na mesma bigorna. Eu, que dei tudo por aquele menino, que vendi minha aliança de casamento para pagar a faculdade dele, que passei noites em claro quando ele estava doente, que abri mão de tudo para dar a ele uma vida melhor, não combinava com o ambiente dele. Voltei para a sala e olhei ao redor do meu apartamento. Os móveis que comprei com tanto carinho ao longo dos anos, a mesa de jantar de madeira que levei 2 anos pagando, o sofá que escolhi com cuidado numa loja de Madureira, a estante onde guardo os livros que li a vida inteira, as cortinas que costurei com minhas próprias mãos, escolhendo cada tecido com amor, as fotos dos meus filhos espalhadas por toda parte, Marco na formatura, Júlia no casamento, os 2 pequenos nas fotos que são meu tesouro mais precioso. Tudo. Aquilo que para mim representava uma vida inteira de amor e dedicação, para o Marco era motivo de vergonha. Minha casa, minha roupa, minha forma de falar, minha forma de ser, tudo que eu era não combinava com o mundo sofisticado que ele tinha construído. Sentei na poltrona onde sempre me sento para costurar e comecei a chorar. Não era um choro suave, era um soluço profundo, daqueles que vêm lá do fundo da alma e fazem o corpo inteiro tremer. Chorei pela mulher que sacrificou sua juventude criando filhos. Chorei pela viúva que ficou sozinha e achava que podia contar com a família. Chorei pela mãe que descobriu que o amor incondicional que deu não foi correspondido. Mas no meio daquele choro, alguma coisa começou a mudar dentro de mim. Uma fúria começou a crescer, uma raiva que eu nunca tinha sentido antes, nem quando o Antônio morreu, nem quando passei os maiores apertos financeiros. Era uma indignação profunda, visceral, contra a injustiça de ter dedicado uma vida inteira a alguém para ser tratada como lixo. Peguei o celular com as mãos ainda tremendo e comecei a digitar uma resposta. Escrevi e apaguei dezenas de vezes. Queria mandar ele para o inferno. Queria contar todas as verdades que tinha engolido durante anos. Queria fazer ele sentir pelo menos um pouquinho da dor que estava me causando. Marco, como você tem coragem de me falar uma coisa dessas? Depois de tudo que eu fiz por você? Depois de ter vendido até minha aliança para pagar seus estudos? Você acha que eu não tenho coração? Você acha que mãe é descartável? Escrevi isso, mas apaguei. Escrevi outras coisas piores, mas também apaguei. No final, apenas escrevi: está bem, Marco. Se é isso que você quer, eu respeito sua decisão. Enviei a mensagem e joguei o celular no sofá. Naquele exato momento, algo morreu dentro de mim. A Helena submissa, que aceitava tudo calada, que sempre punha os outros na frente dela mesma,
que tinha medo de incomodar qualquer pessoa, começou a morrer ali mesmo, naquela poltrona de tecido azul desbotado. E no lugar dela, começou a nascer uma mulher que eu nem sabia que existia. Uma mulher cansada de ser pisoteada, cansada de ser tratada como cidadã de segunda classe, cansada de aceitar migalhas de afeto de quem deveria me amar incondicionalmente. Sentei ali por não sei quanto. Tempo, talvez 1 hora, talvez 2, apenas sentindo aquela transformação acontecer dentro de mim. Era como se estivesse saindo de um casulo, como se estivesse descobrindo que tinha asas e nunca soube. Foi quando lembrei dos papéis antigos que Marco deixou aqui alguns anos atrás, quando mudou de apartamento. Ele tinha guardado umas caixas no meu armário do quarto. É só temporário, mãe, até eu organizar o escritório novo. E nunca mais voltou para buscar. Uma curiosidade estranha me deu. Fui até o armário e trouxe uma das caixas para a mesa da cozinha. Dentro tinha documentos diversos, contratos antigos, papéis de despesas. E lá no fundo, numa pasta amarelada, encontrei algo que fez meu coração acelerar. Uma procuração que eu tinha assinado há 10 anos quando o Marco abriu o escritório dele. Na época, ele me disse que precisava da minha assinatura para uns trâmites burocráticos relacionados à abertura da empresa. Eu assinei sem nem ler direito, como sempre fazia quando se tratava de coisas de papel. Confiava no meu filho, acreditava que ele sabia o que estava fazendo. Mas agora, lendo com atenção aquele documento, descobri algo extraordinário. Aquela procuração me tornava sócia de 50% do escritório que ele montou com o dinheiro que eu emprestei para ele, dinheiro que veio da venda das joias da minha mãe e da aliança do meu casamento. 50%. Metade de tudo. Metade dos lucros, metade das decisões, metade do poder. Sentei na cadeira da cozinha segurando aquele papel e comecei a rir. Não era uma risada alegre, era uma risada amarga, sarcástica, cheia de ironia. Meu filho me achava inadequada para o casamento dele, mas minha assinatura foi adequada o suficiente para ajudar a construir a fortuna que permitiu ele se casar com uma patricinha de Ipanema. Meu dinheiro foi adequado para comprar o apartamento comercial chique onde funciona o escritório. Meu sacrifício foi adequado para pagar a faculdade que permitiu ele se tornar advogado. Minha confiança foi adequada para assinar papéis que eu nem entendia direito. Mas eu, a pessoa, não era adequada para estar presente no dia mais importante da vida dele. Naquele momento, olhando para aquela procuração, sentindo o peso do papel entre meus dedos, eu soube exatamente o que ia fazer. Não ia mais chorar, não ia mais aceitar humilhação, não ia mais ser tratada como descartável. Marco me achava inadequada? Muito bem. Ia descobrir o quanto eu era adequada quando se tratava de exercer meus direitos legais como sócia de 50% do negócio dele. Ia descobrir que Helena Santos não era apenas uma mãe submissa que aceitava qualquer coisa. Era uma mulher com direitos, com poder, com capacidade de reagir quando pisavam na sua dignidade. E se ele achava que podia me excluir da vida dele, ia descobrir que excluir uma sócia majoritária de um negócio é bem mais complicado que excluir uma mãe de um casamento. A guerra estava declarada. E dessa vez, pela primeira vez na minha vida, eu não ia ser a perdedora. Levei aqueles documentos até a mesa da cozinha e liguei a luz forte do teto para examinar tudo nos mínimos detalhes. Não sou advogada, mas também não sou burra. Depois de tantos anos costurando, aprendi que os detalhes fazem toda a diferença. Uma costura mal feita pode estragar uma roupa inteira, assim como uma vírgula mal colocada pode mudar completamente o sentido de um contrato. E ali estava o detalhe que mudaria minha vida para sempre. Uma procuração clara, reconhecida em cartório, assinada por mim em 15 de junho de 2014, que me dava direito a 50% de tudo que o Marco construiu nos últimos 10 anos. Comecei a me lembrar daquele dia com mais clareza. Marco tinha 28 anos na época, acabava de se formar em direito há alguns anos, e trabalhava como associado num escritório grande em Ipanema. Mas ele sonhava em abrir o próprio negócio, ser dono da própria vida profissional. Mãe, eu preciso de um dinheiro emprestado para começar meu escritório, ele me disse numa tarde de domingo depois do almoço. É um investimento seguro. A senhora vai ver que eu vou conseguir devolver rapidinho, com juros ainda. Na época, eu tinha uma poupancinha que vinha guardando desde a morte do Antônio. O dinheiro do seguro de vida dele, mais uns trocados que sobrava todo mês da aposentadoria. Não era muito, mas era tudo que eu tinha para emergências. Além disso, guardava comigo as joias que minha mãe me deixou quando morreu. Um colar de ouro com pingente, uns brincos pequenos mais bonitos,
uma pulseira delicada que ela usava em ocasiões especiais. "Quanto você precisa, filho?" perguntei. "Uns 80, 90 mil reais." "Sei que é muito dinheiro, mãe, mas é para alugar um espaço comercial legal, comprar móveis, computadores, contratar uma secretária. Não dá para começar de qualquer jeito se quero atrair bons clientes." 80 mil reais era mais dinheiro do que eu tinha na poupança. Mas olhei para meu filho, vi o brilho de esperança nos olhos dele e soube que não podia desapontar. O sonho dele era a chance dele se estabelecer na vida, ter independência financeira. "Marco, esse dinheiro é tudo que eu tenho no mundo", eu disse. "Mas você é meu filho, e se é para o seu futuro, eu arranjo um jeito." Vendi as joias da minha mãe numa loja de ouro na Rua do Ouvidor. Objetos que tinham valor sentimental imenso. Para mim, que eram minha única herança de família. Vendi também minha aliança de casamento, aquela que o Antônio tinha comprado parcelado em 12 vezes quando ficamos noivos. Objetos carregados de memórias afetivas, mas que se transformaram em dinheiro para o futuro do meu filho. No total, consegui juntar 95 mil reais. Era uma fortuna para mim na época. Representava anos e anos de economia, de sacrifício, de abrir mão de pequenos prazeres para guardar cada centavo. "Mãe, não sei nem como agradecer", Marco disse quando entreguei o dinheiro para ele. "A senhora está investindo no meu futuro, no nosso futuro. Quando o escritório estiver funcionando bem, a senhora nunca mais vai precisar se preocupar com dinheiro. Vou cuidar da senhora como a senhora sempre cuidou de mim." Palavras bonitas. Promessas sinceras que voaram com o vento assim que ele começou a prosperar e conheceu a Camila. "Mas, Marco, preciso que você assine uns papéis", ele disse alguns dias depois. "São documentos para formalizar o empréstimo, para deixar tudo certinho juridicamente." Eu não entendi muito bem do que se tratava. Ele falou sobre sociedade, participação nos lucros, formalização do investimento. Levou-me ao cartório. Num sábado de manhã, me apresentou como sócia investidora para o tabelião, e eu assinei tudo que ele mandou assinar. "É só para deixar registrado que a senhora investiu no negócio, mãe. Caso alguém questione de onde veio o dinheiro, inicial está tudo documentado." Parecia fazer sentido na época. Nunca mais tocamos no assunto do empréstimo. Marco nunca me devolveu um centavo. Nunca me deu participação nos lucros. Nunca me incluiu nas decisões do escritório. Eu também nunca cobrei. Afinal, era meu. Filho, e mães não cobram de filhos, não é mesmo? Pensei que quando ele ficasse bem estabelecido, quando casasse, quando tivesse filhos, naturalmente me incluiria nos benefícios do negócio. Que ingênua eu fui. Que idiota eu fui de acreditar que generosidade gera gratidão, que sacrifício gera reconhecimento, que amor incondicional gera amor correspondido. Mas ali estava a prova, em letras garrafais, de que legalmente eu era dona de metade de tudo. O escritório que hoje fatura dezenas de milhares de reais por mês, o apartamento comercial chique em Ipanema que vale mais de 1 milhão no mercado atual, os carros importados, os investimentos, tudo havia sido construído com meu dinheiro. E por direito, metade era meu. A ironia da situação me fez rir novamente. Marco me achava inadequada para o casamento dele, mas eu era adequada o suficiente para ser dona de metade do que permitiu ele bancar esse casamento caro no Copacabana Palace. Peguei meu telefone antigo e liguei para a central de informações. "Por favor, eu preciso do número de um bom escritório de advocacia no Rio de Janeiro, mas que não seja o escritório Santos em Associados." O nome do escritório do Marco era esse. Ele tinha usado o nosso sobrenome de família como marca. Na segunda-feira seguinte, acordei mais cedo que o normal. Tomei um banho caprichado, vesti minha roupa mais séria, uma calça social preta e uma blusa branca que tinha costurado há alguns meses, e fui direto ao cartório da Barra da Tijuca para tirar cópias autenticadas de todos os documentos que encontrei. O cartório abria às 9 da manhã, mas eu cheguei às 8h30 e fiquei esperando na calçada. Queria ser a primeira cliente do dia. Queria resolver tudo com calma e atenção. Quando o tabelião, seu Ronaldo, um homem de uns 60 anos que conhecia minha família há décadas, abriu as portas, eu já estava ali com minha pasta de documentos embaixo do braço. "Dona Helena, que surpresa! Como está? Faz tempo que não a vejo por aqui", ele disse com aquele jeito paternal que sempre teve comigo. "Estou bem, seu Ronaldo. Preciso tirar umas cópias autenticadas de uns documentos importantes." Quando ele começou a examinar os papéis, sua expressão mudou completamente. Colocou os óculos na ponta do nariz, leu linha por linha, conferiu as assinaturas,
Verificou os selos de autenticação. Dona Helena, a senhora sabia que é sócia de um escritório de advocacia? Ele perguntou, com uma mistura de surpresa e admiração na voz. Estou descobrindo agora, seu Ronaldo. E estou descobrindo muita coisa sobre a vida que eu não sabia. Ele sorriu com aquele jeito meio maroto que tinha quando percebia que alguma história interessante estava por trás de uma visita ao cartório. A senhora precisa de um advogado para orientá-la melhor sobre seus direitos. Esses documentos aqui valem uma fortuna. Foi aí que tive uma ideia brilhante. Seu Ronaldo, o senhor conhece algum advogado que trabalhe contra outros advogados? Que não tenha medo de enfrentar colega de profissão? Ele riu gostoso, daquele jeito que quem trabalha há muito tempo com questões legais ri quando percebe que vai ter uma briga judicial interessante pela frente. Dona Helena, a senhora está falando de um concorrente do seu filho? Estou falando de alguém que me ajude a exercer meus direitos sem dó nem piedade. Alguém que não tenha pena de mãe abandonada e que trabalhe só pensando na justiça. Seu Ronaldo abriu uma gaveta da mesa e tirou um cartão de visita elegante, daqueles de papel grosso com letras douradas. Se é guerra que a senhora quer, Dona Helena, esse homem aqui é um general. Doutor Henrique Almeida, especialista em direito, societário e sucessões. Já vi ele ganhar causas impossíveis contra escritórios poderosos. Peguei o cartão e li. Doutor Henrique Almeida, Advocacia Empresarial e Societária. Endereço em Copacabana, a poucas quadras da minha casa. O destino. Às vezes é generoso com quem precisa de uma chance. Saí do cartório me sentindo mais poderosa do que havia me sentido em anos. Cada passo na calçada de Copacabana parecia mais firme, mais decidido. As pessoas na rua me olhavam e não viam mais a velhinha triste e abandonada. Viam uma mulher com propósito. Uma mulher que tinha acordado. Na quarta-feira, tive minha primeira reunião com o Dr. Henrique. Seu escritório ficava num prédio elegante na Avenida Atlântica, 12º andar, com vista para o mar. A secretária me recebeu com educação e me ofereceu café em xícara de porcelana, não naqueles copinhos de plástico que a gente está acostumada. Dr. Henrique era um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho bem cuidado, terno impecável, daquelas pessoas que inspiram confiança só de olhar. Quando entrei na sala dele, toda decorada com livros de direito e diplomas nas paredes, ele se levantou para me cumprimentar. Dona Helena, é um prazer conhecê-la. Seu Ronaldo me falou que a senhora tem uma questão societária interessante. Contei. Minha história toda, desde o empréstimo que fiz para o Marco até a mensagem cruel que recebi sobre o casamento. Mostrei os documentos, expliquei como me sentia humilhada e abandonada, como queria que meu filho aprendesse que mãe não é descartável. Dr. Henrique foi examinando os papéis um por um, fazendo anotações numa caderneta de couro. De vez em quando balançava a cabeça com reprovação, como se estivesse vendo um filme de terror. Dona Helena, sua situação é mais comum do que a senhora imagina. Filhos que se aproveitam dos pais, usam o dinheiro deles para crescer na vida e depois os abandonam como se fossem lixo. Mas legalmente, a senhora tem direitos poderosíssimos. Ele pegou uma calculadora e começou a fazer contas consultando uma tabela de valores imobiliários que tinha na gaveta. Sociedade de 50%, investimento inicial comprovado, 10 anos de lucros acumulados. Dona Helena, seu filho deve à senhora uma fortuna. Doutor, eu não quero destruir a vida do meu filho. Só quero que ele me trate com o respeito que eu mereço. Dona Helena, às vezes para ensinar respeito é preciso mostrar poder. O filho da senhora precisa entender que ações têm consequências. Vamos começar com uma notificação extrajudicial. Ele vai entender que a brincadeira acabou. Dr. Henrique me explicou todo o processo. Primeiro, seria enviada uma notificação formal exigindo prestação de contas de todos os lucros dos últimos 10 anos. Segundo, seria solicitada minha participação ativa nas decisões do escritório como sócia de 50%. Terceiro, caso houvesse resistência, seria iniciado um processo judicial para a dissolução da sociedade. E se ele quiser me pagar tudo de uma vez para se livrar de mim? Perguntei. Aí, calculamos o valor justo de mercado do escritório, dividimos por 2, e a senhora recebe uma indenização milionária. De qualquer forma, ele vai aprender que não pode tratar a mãe como lixo. Assinei a procuração para Dr. Henrique e saí de lá me sentindo como uma empresária. Pela primeira vez em anos, alguém estava me levando a sério, me tratando como uma pessoa com direitos, com poder, com dignidade.
A notificação foi entregue no escritório do Marco numa quinta-feira de manhã. Dr. Henrique me ligou às 10h15 para contar que Marco havia telefonado desesperado 15 minutos depois de receber o documento. Dona Helena, ele está em pânico. Ligou gritando que aquilo era um mal-entendido, que ia resolver tudo conversando com a senhora. Disse que queria marcar uma reunião para esclarecer os fatos. E o que o senhor respondeu? Que qualquer conversa seria através de advogados. Que a senhora não tinha mais interesse em conversas informais com quem a considera inadequada para ambientes elegantes. Ri gostoso ao escutar isso. Finalmente alguém estava usando as próprias palavras do Marco contra ele. Doutor Henrique, agora é tarde para conversa. Durante 43 anos tentei conversar com meu filho e ele sempre teve tempo para tudo, menos para mim. Agora que descobriu que precisa de mim, quer conversar? Vamos continuar com os procedimentos legais. Marco me ligou naquela mesma tarde. Fazia mais de um mês que não ouvia a voz dele, e quando atendi, percebi que ele estava visivelmente nervoso. A voz saía meio trêmula, como quando ele era criança e estava com medo de alguma coisa. Mãe, que loucura é essa? Que história é essa de você ser sócia do meu escritório? Marco, não é loucura. É a realidade. Uma realidade que você preferiu esquecer quando começou a se envergonhar de mim. Mãe, vamos conversar direito. Posso ir aí em casa hoje à noite? A gente resolve isso numa boa, como sempre resolvemos. Tudo. Não precisa vir, Marco. Qualquer conversa agora será através dos advogados. Foi você quem escolheu esse caminho quando disse que eu não combinava com seu ambiente elegante. Mãe, a Camila estava nervosa com os preparativos. Eu falei, uma coisa sem pensar. Você sabe como são essas coisas de casamento? Todo mundo fica estressado. Marco, você não falou uma coisa sem pensar. Você falou exatamente o que pensa. E agora eu também vou fazer exatamente o que eu penso. Mas, mãe, isso pode me prejudicar muito. Eu tenho funcionários, tenho compromissos. É interessante. Como agora você se lembra que tem compromissos? Quando me excluiu do seu casamento, você não pensou nos meus sentimentos. Agora que está perdendo dinheiro, se lembra que ações têm consequências. Desliguei o telefone e senti uma satisfação que não experimentava há anos. Pela primeira vez na minha vida, eu estava no controle da situação. Era eu quem ditava as regras, eu quem decidia quando e como as coisas iam acontecer. Nos dias seguintes, comecei a pesquisar tudo sobre o escritório do Marco na internet. Descobri que ele tinha 5 funcionários, incluindo uma secretária e 2 advogados associados. Atendia grandes empresas de Ipanema e da Barra. Tinha casos que valiam milhões de reais. O site do escritório mostrava fotos do escritório. Um espaço moderno e elegante, com móveis de design, computadores de última geração, uma sala de reuniões com mesa de vidro e poltronas de couro. Dr. Henrique me apresentou um relatório completo depois de uma semana de investigação. Dona Helena, fazendo uma estimativa conservadora baseada nos contratos em andamento e no faturamento dos últimos anos, os lucros acumulados do escritório nos últimos 10 anos giram em torno de 2,5 milhões de reais. Descontando os investimentos e custos operacionais, a senhora tem direito a pelo menos 1 milhão de reais. 1 milhão de reais. Era mais dinheiro do que eu tinha visto na vida inteira. Era mais do que eu ganharia trabalhando 100 anos com minha aposentadoria. Mas não era só o dinheiro que me interessava. Era o poder de finalmente ser respeitada, finalmente ser levada a sério, finalmente mostrar que Helena Santos não era uma pessoa descartável. E se ele não quiser pagar? Perguntei. Aí executamos a sociedade, vendemos os bens, dividimos o dinheiro pela metade. Ele perde o escritório e a senhora fica com a parte que legalmente lhe pertence. A ironia da situação era deliciosa. Marco havia construído um império com meu dinheiro, se tornado uma pessoa bem-sucedida graças ao meu sacrifício, e agora descobria que eu tinha o poder de tirar tudo dele do mesmo jeito que ele tirou minha dignidade. Uma semana depois da notificação, Júlia apareceu na minha porta. Era um sábado de manhã e eu estava tomando café na cozinha quando a campainha tocou. Quando abri a porta e vi minha filha ali, com aquela expressão preocupada que ela fazia, desde criança, quando alguma coisa estava errada, soube que Marco tinha mandado ela tentar me convencer a desistir. Mãe, posso entrar? Preciso falar com a senhora sobre essa situação do Marco. Deixei ela entrar, ofereci café, cortei um pedaço do bolo de cenoura que tinha feito na véspera. Júlia se sentou na mesinha da cozinha onde costumávamos conversar. Quando ela ainda morava em casa, mas estava visivelmente constrangida, mexia nas mãos nervosamente, não conseguia me olhar nos olhos direito. Que situação, Júlia?
A situação de eu ser sócia de 50% do escritório que ajudei a construir? Ou a situação de ter sido excluída do casamento do meu próprio filho? Mãe, o Marco está desesperado. Ele me ligou chorando. Disse que pode perder tudo, que a senhora pode destruir a vida dele. Sentei na cadeira em frente a ela e a olhei nos olhos. Júlia, minha filha, deixa eu te explicar uma coisa. Durante 43 anos eu fui a mãe que cedia, que aceitava, que sempre dava um jeitinho pra não incomodar ninguém. Engoli sapo. Aceitei humilhação. Fingi que não via desrespeito. Agora descobri que tenho direitos. E vou exercer esses direitos até as últimas consequências. Mas, mãe, a senhora não quer destruir a vida do seu filho, quer? Júlia, você acha que eu estou destruindo a vida dele? Ou você acha que ele tentou destruir a minha quando me disse que eu não combinava com o ambiente elegante do casamento dele? Ela ficou em silêncio por alguns minutos, mexendo na xícara de café, claramente dividida entre a lealdade ao irmão e o reconhecimento de que eu tinha razão. Mãe, mas vocês não podem resolver isso conversando? Vocês sempre foram próximos. Júlia, eu tentei conversar durante anos. Tentei entender por que ele estava se afastando. Por que começou a me tratar diferente depois que conheceu a Camila. Mas toda vez que eu tentava abordar o assunto, ele mudava de conversa ou arranjava uma desculpa para ir embora. É verdade. Ela admitiu, baixando a cabeça. Eu também percebi que ele mudou depois que começou a namorar com ela. Ficou mais, sei lá, mais preocupado com aparências. E você acha certo o que ele fez comigo? Ela levantou os olhos e me olhou diretamente. Não, mãe. Acho que ele passou dos limites. Acho que ele esqueceu de onde veio e de quem sempre esteve do lado dele. Ouvir isso da minha própria filha foi um alívio imenso. Não era só paranoia minha. Não era só sensibilidade excessiva de mãe idosa. Até a própria irmã dele reconhecia que Marco tinha exagerado. Então, você entende por que eu estou fazendo isso? Entendo sim, mãe. E entre nós, acho que o Marco precisava levar um susto mesmo. Ele ficou muito metido depois que começou a ganhar dinheiro. Às vezes, quando a gente almoça junto, ele fala das pessoas como se fosse superior a todo mundo. Depois dessa conversa com Júlia, me senti ainda mais fortalecida. Não era só eu que achava que Marco tinha mudado para pior. Até a própria família estava percebendo que ele precisava aprender humildade. Dr. Henrique continuou apertando o cerco. Fez uma auditoria completa das finanças do escritório, levantou todos os contratos dos últimos 10 anos, todas as postas, movimentações bancárias, todos os investimentos feitos com os lucros da empresa. Marco foi obrigado a abrir todos os livros contábeis, mostrar todas as receitas e despesas. Dona Helena, seu filho tentou esconder alguns investimentos pessoais que fez com o dinheiro da empresa, mas descobrimos tudo. Ele tem um apartamento em Ipanema que comprou no nome da empresa, um carro importado, uma conta de investimentos no exterior, tudo construído com base no dinheiro que a senhora emprestou. Era como se eu estivesse descobrindo que tinha criado um estranho. O menino que eu conhecia, que chorava no meu colo quando tinha pesadelo, que me pedia para contar historinha antes de dormir, havia se transformado num homem ganancioso, capaz de esconder dinheiro da própria mãe. Doutor, é possível que eu assuma o controle total do escritório? Perfeitamente possível. Como sócia de 50%, a senhora pode exigir a dissolução da sociedade e comprar a parte dele, ou então assumir a gestão direta do negócio. A ideia de me tornar proprietária do escritório que Marco construiu com meu dinheiro era tentadora demais para resistir. Seria a vingança perfeita. Ele me achava inadequada para o casamento dele, mas eu me tornaria a dona do que permitiu ele bancar esse casamento. 2 semanas depois da primeira notificação, Marco finalmente entendeu que eu não estava blefando. Dr. Henrique me informou que ele havia procurado 3 escritórios diferentes para tentar encontrar uma brecha legal nos documentos que eu tinha, mas todos confirmaram. Eu tinha direitos irrefutáveis como sócia. Foi aí que ele resolveu tentar uma abordagem diferente. Apareceu na minha porta numa terça-feira à noite com um buquê de flores. Margaridas, que sempre foram minhas favoritas. Detalhe que ele se lembrou depois de anos de não prestar atenção em nada que fosse relacionado a mim. Mãe, posso entrar? Precisamos conversar como gente civilizada. Deixei ele entrar, mas não ofereci café nem biscoito como sempre fazia. Ficamos ali na sala, ele no sofá e eu na poltrona, como 2 estranhos negociando um contrato, como 2
Pessoas que não compartilhavam 43 anos de história. Mãe, eu reconheço que falei uma coisa terrível. Foi um momento de pressão. A Camila estava muito nervosa com o casamento, os sogros dela estavam cobrando um evento sofisticado, e eu acabei falando uma besteira enorme. Marco, não foi um momento de pressão. Foi o resultado de anos você se envergonhando de mim. Anos me tratando como se eu fosse um fardo, como se fosse um embaraço para a sua vida nova. Ele abaixou a cabeça, e por um instante, pensei que finalmente tinha entendido a gravidade do que havia feito. Mãe, eu nunca me envergonhei da senhora. É que minha vida mudou tanto nos últimos anos, e às vezes eu não sei como encaixar. Como encaixar sua mãe na sua vida nova? É isso que você está tentando dizer? Não é isso, mãe. É que o mundo da Camila é muito diferente do nosso mundo, e eu quis me adaptar, quis fazer parte daquele ambiente, mas acabei exagerando. Acabei sendo injusto com a senhora. Olhei para ele e vi que ainda não tinha entendido nada. Ainda achava que o problema era eu não me adaptar ao mundo dele, e não ele ter abandonado completamente o mundo onde cresceu, os valores que aprendeu, a família que o criou. Marco, você quer saber qual é o verdadeiro problema? Você esqueceu de onde veio. Esqueceu que tudo que você tem hoje foi construído com meu suor, com meu sacrifício, com meu dinheiro. E agora que está bem de vida, acha que pode me descartar. Como se eu fosse um móvel velho que não combina mais com a decoração nova. Mãe, eu nunca pensei em descartar a senhora. Então por que me excluiu do seu casamento? Por que parou de me visitar? Por que sempre arranja uma desculpa quando eu tento conversar com você? Ele ficou em silêncio, sem resposta. Por que não? Havia justificativa para o que tinha feito. Não havia explicação que pudesse amenizar a crueldade das suas atitudes. Foi nesse silêncio que entendi que nossa relação nunca mais seria a mesma. Mesmo que ele pedisse desculpas, mesmo que tentasse reverter a situação, mesmo que voltasse a me tratar bem, algo fundamental havia se quebrado entre nós para sempre. A confiança de uma mãe no filho é como um vaso de cristal. Uma vez quebrado, pode até ser colado, mas nunca mais fica igual. No dia seguinte àquela conversa frustrante com Marco, Dr. Henrique me ligou com uma notícia que mudou todo o jogo. Dona Helena, descobrimos que Marco está tentando vender sua parte do escritório para um grupo de investidores. Ele quer se livrar da sociedade com a senhora o mais rápido possível. Ele pode fazer isso, doutor? Pode vender sem meu consentimento? Absolutamente não. Como sócia de 50%, qualquer venda de participação societária precisa da autorização da senhora. E mais, a senhora tem direito de preferência na compra da parte dele. Foi aí que tive a ideia mais brilhante da minha vida. Doutor Henrique, e se ao invés de ele me pagar o que me deve, eu assumisse totalmente o escritório? E se eu comprasse a parte dele com o dinheiro que ele me deve pelos lucros dos últimos 10 anos? Houve uma pausa do outro lado da linha. Podia imaginar Dr. Henrique sorrindo no escritório dele, aprovando mentalmente a estratégia. Dona Helena, a senhora está falando em se tornar a proprietária majoritária do negócio que seu filho construiu? Estou falando em exercer meus direitos de sócia. Se ele quer vender, eu compro a parte dele, com o dinheiro que ele me deve. Em outras palavras, ele sai do próprio escritório sem receber um centavo. Isso é genial, Dona Helena. É a vingança perfeita. Ele fica sem escritório e sem dinheiro. E a senhora assume um negócio próspero, que gera renda mensal de dezenas, de milhares de reais. Na semana seguinte, Marco recebeu uma notificação oficial através do cartório. Eu estava exercendo meu direito de preferência na compra da participação societária dele. O valor seria compensado integralmente com os lucros que ele me devia pelos últimos 10 anos de atividade empresarial. Em termos práticos, ele sairia do próprio escritório sem receber absolutamente nada. O telefone tocou 5 minutos depois da notificação ser entregue. Marco estava completamente fora de si, gritando do outro lado da linha como eu nunca tinha visto ele gritar antes. Mãe, a senhora enlouqueceu completamente? Como vai administrar um escritório de advocacia? A senhora não entende nada de direito. Marco, eu não vou administrar nada. Eu vou contratar administradores competentes, assim como você fazia quando usava meu dinheiro para construir seu império. Mãe, isso vai me arruinar completamente. Eu tenho funcionários para pagar, tenho compromissos assumidos, tenho o casamento para bancar. É interessante como agora você se lembra que tem compromissos com outras pessoas. Quando me excluiu do casamento, você não pensou nos meus sentimentos. Agora que está perdendo dinheiro, se lembra que ações têm consequências.
Mãe, eu te imploro. Vamos fazer um acordo. Eu assumo todos os custos do casamento, convido a senhora para tudo, peço desculpas públicas para a Camila, faço o que a senhora quiser. Marco, agora é tarde demais para pedidos de desculpa. Você teve 43 anos para me tratar com respeito e escolheu me humilhar. Agora é minha vez de escolher. Desliguei o telefone sentindo uma satisfação que nunca tinha experimentado na vida. Pela primeira vez eu estava cobrando por anos de desrespeito, anos de humilhação, anos de ser tratada como cidadã de segunda classe na minha própria família. O que aconteceu nos dias seguintes foi como assistir a um castelo de cartas desmoronando em câmera lenta. Marco teve que cancelar a festa de casamento no Copacabana Palace, um evento que custaria mais de 100 mil reais, porque não tinha mais como pagar. Teve que vender o carro importado para quitar dívidas pessoais que havia assumido contando com a renda do escritório. Teve que se mudar do apartamento chique em Ipanema para um lugar menor e mais simples na Tijuca. Camila, que até então me tratava como uma pária social, uma vergonha ambulante, começou a me ligar desesperada quase todos os dias. Dona Helena, a senhora precisa ter piedade do Marco. Ele está devastado. Perdeu tudo por causa de um mal-entendido. A senhora é mãe dele. Precisa ajudar. Camila, onde estava sua piedade quando disse que eu não combinava com o ambiente elegante do casamento de vocês? Onde estava sua compaixão quando me tratava como se eu fosse uma vergonha para a família? Dona Helena, eu estava nervosa com os preparativos. Falei coisas que não pensei direito. A senhora sabe como são os preparativos de casamento. Todo mundo fica estressado e fala besteira. Sei sim, Camila. Sei que são tão estressantes que fazem a gente mostrar quem realmente é por dentro. E você mostrou que é uma pessoa preconceituosa e cruel. O mais irônico é que agora ela me chamava de Dona Helena com todo o respeito do mundo. Não era mais a sogra pobretona, não era mais a mãe inadequada. Era a mulher que controlava o futuro financeiro do noivo dela. A pessoa que tinha o poder de decidir se eles teriam ou não uma vida confortável. Os pais da Camila, que eu nunca tinha conhecido pessoalmente, mas que sempre souberam da minha existência, através dos comentários depreciativos da filha, pediram uma reunião urgente comigo através do Dr. Henrique. Queriam negociar uma solução amigável para o bem de todos os envolvidos. A reunião aconteceu no escritório do Dr. Henrique, numa quinta-feira à tarde. Eles chegaram pontualmente. Um casal elegante de uns 60 anos, ele empresário do ramo de construção civil, ela decoradora de interiores, pessoas acostumadas a resolver tudo com dinheiro e influência. Dona Helena, é um prazer, finalmente, conhecê-la, disse o pai da Camila, apertando minha mão com aquele aperto firme de quem está acostumado a fechar negócios. Entendemos que houve alguns mal-entendidos entre as famílias, mas talvez possamos encontrar uma forma de todos saírem ganhando dessa situação. Qual seria essa forma? Perguntei, fingindo interesse. Bem, poderíamos ajudar financeiramente com uma compensação generosa para a senhora. E, em troca, a senhora devolveria o escritório para o Marco. Afinal, foi ele quem construiu o negócio, quem desenvolveu a clientela. Ri na cara dele. Vocês acham que isso é uma questão de dinheiro? Vocês acham que eu estou fazendo isso por ganância? Não é por dinheiro, perguntou a mãe da Camila, visivelmente confusa. Para ela, todos os problemas do mundo tinham solução financeira. É por respeito. É para ensinar ao meu filho que mãe não é descartável, que família não se joga fora quando não combina mais com o ambiente social que você quer frequentar. É para mostrar que quem planta humilhação, colhe humilhação. Eles saíram da reunião completamente desconcertados. Para pessoas acostumadas a resolver tudo com dinheiro, com influência, com contatos, era incompreensível que alguém rejeitasse uma proposta financeira vantajosa por uma questão de princípios. Enquanto isso, Marco ia de mal a pior. Sem o escritório, sem a renda mensal estável, sem os clientes que levou anos para conquistar, ele teve que aceitar um emprego como advogado associado num escritório concorrente. Exatamente a posição que ocupava 10 anos atrás, antes de eu financiar o sonho dele. O apartamento comercial onde funcionava o escritório foi transferido oficialmente para meu nome. Passei a receber mensalmente os aluguéis de todos os contratos de prestação de serviços jurídicos que estavam em andamento. Os 2 advogados associados que trabalhavam para Marco me procuraram para negociar a continuidade dos contratos de trabalho. Dona Helena, gostaríamos de continuar trabalhando aqui se for possível, disse Dr. Ricardo, o mais experiente dos 2.
Conhecemos todos os casos, todos os clientes. Podemos garantir a continuidade dos serviços sem nenhum problema. E quanto ao Marco? Vocês não se sentem desleais trabalhando para mim? Dr. Ricardo e a doutora Fernanda trocaram olhares constrangidos. Dona Helena, para sermos honestos, o Marco não era um chefe fácil de trabalhar. Sempre foi muito autoritário, muito centralizador. A gente mal tinha autonomia para tomar decisões simples. Era interessante descobrir que até os funcionários do meu filho tinham ressalvas em relação ao comportamento dele. O sucesso financeiro tinha subido a cabeça de Marco a ponto de ele se tornar insuportável até para as pessoas que dependiam dele profissionalmente. Um mês depois de eu assumir o controle total do escritório, Marco pediu uma última conversa. Ele estava visivelmente abatido, mais magro, com olheiras fundas, a barba por fazer, usando uma roupa que já não tinha mais o caimento impecável de antes. Não era mais o advogado bem-sucedido e arrogante de alguns meses atrás. Chegou na minha casa numa tarde de sábado, sem avisar, tocando a campainha como fazia quando era adolescente e voltava da escola. Quando abri a porta, quase não o reconheci. Parecia ter envelhecido 5 anos em algumas semanas. Mãe, posso entrar? Preciso falar com a senhora. Deixei ele entrar e, pela primeira vez em meses, ofereci café. Não por pena, mas porque vi nos olhos dele uma humildade genuína que não via há anos. Sentamos na mesinha da cozinha, onde ele costumava fazer lição de casa quando era criança. Mãe, eu entendi. Eu finalmente entendi o que a senhora estava tentando me ensinar. E o que eu estava tentando te ensinar, Marco? Que a senhora merece respeito. Que eu nunca deveria ter me envergonhado da mulher que me criou, que sacrificou tudo para me dar uma educação, uma oportunidade na vida. Que tudo que eu conquistei foi por causa da senhora, não apesar da senhora. Pela primeira vez em muito tempo, vi lágrimas sinceras nos olhos dele. Não eram lágrimas de autopiedade, de quem estava sofrendo as consequências dos próprios atos. Eram lágrimas de arrependimento genuíno. Mãe, eu sinto muito. Sinto muito mesmo. Não por estar perdendo o escritório, não por estar passando dificuldades financeiras, mas por ter magoado a pessoa mais importante da minha vida. Por ter sido tão cego, tão ingrato, tão cruel com a senhora. Marco, você sabe qual foi a parte mais dolorosa de toda essa história? Qual? Não foi ser excluída do casamento. Não foi ser tratada como inadequada para o ambiente elegante. Foi descobrir que criei um filho capaz de se envergonhar de mim. Ele começou a chorar de verdade, com soluços que vinham lá do fundo do peito, como quando era criança e se machucava brincando. Mãe, eu posso recuperar sua confiança? Posso recuperar nosso relacionamento? Eu sei que errei muito, mas será que ainda tem jeito? Olhei para ele e senti uma mistura complexa de emoções. Dó porque era meu filho, porque eu o amava, apesar de tudo que tinha acontecido. Satisfação porque finalmente ele estava entendendo a dimensão do que havia feito. Mas também uma tristeza profunda, porque sabia que algumas coisas, uma vez quebradas, nunca mais ficam iguais. Marco, nosso relacionamento nunca mais será o mesmo. A confiança que eu tinha em você se quebrou de uma forma que não tem conserto completo. Mas pode ser diferente. Pode ser um relacionamento onde você me trata como uma pessoa que merece respeito, não como um fardo que precisa esconder dos amigos sofisticados. Como a gente faz isso? Como eu posso provar que mudei? Respirei fundo antes de responder. Tinha pensado muito sobre essa conversa, sobre as condições que estabeleceria se ele realmente demonstrasse arrependimento genuíno. Primeiro, você vai se casar numa cerimônia simples, aqui na igreja do bairro, com a família toda. Nada de festa no Copacabana Palace, nada de ambiente elegante demais para mim. Segundo, você vai trabalhar no escritório como funcionário, ganhando salário fixo, até provar que merece uma segunda chance como sócio. Terceiro, você nunca mais vai deixar ninguém, nem a Camila, nem qualquer outra pessoa, falar mal de mim na sua presença. Ele acenou com a cabeça, concordando com tudo. E a Camila? Ela está disposta a aceitar essas condições? A Camila vai ter que aprender a me respeitar se quiser fazer parte desta família. Se ela não conseguir, o problema é dela, não nosso. Você escolhe. Ou fica com uma mulher que te ensina a ter vergonha da sua família, ou fica com uma família que te ensina a ter orgulho das suas origens. 3 meses depois dessa conversa, Marco e Camila se casaram numa cerimônia simples na igreja de São José, em Copacabana.
A mesma igreja onde eu tinha me casado com Antônio quase 50 anos. Antes, foi uma festa pequena, íntima, no salão da própria igreja, com a família toda presente. Eu estava na primeira fila, usando um vestido azul marinho que costurei especialmente para a ocasião. Um modelo elegante, mas adequado para uma senhora, da minha idade. Camila me tratou com toda a educação do mundo durante a cerimônia, e até me chamou para ajudar a escolher as flores da decoração. Não era a mesma coisa de antes. Nunca seria. A inocência tinha se perdido. A confiança cega tinha acabado. Mas era um recomeço baseado no respeito mútuo, na compreensão de que família não é descartável, de que amor filial não pode ser condicional ao status social. Marco voltou a trabalhar no escritório, mas agora como funcionário, recebendo um salário fixo e prestando contas de todas as atividades. Precisava provar dia após dia que tinha aprendido a lição, que merecia uma nova chance de demonstrar gratidão em vez de vergonha. Hoje, 2 anos depois de tudo isso acontecer, acordo todas as manhãs me sentindo uma mulher completamente diferente daquela que recebia mensagens cruéis sobre não combinar com ambientes elegantes. Não sou mais a Helena que aceitava tudo, calada, que tinha medo de incomodar qualquer pessoa, que colocava todo mundo na frente dela mesma, que achava que amor de mãe significava submissão total. Sou uma mulher que conhece seu valor e não permite que ninguém, nem mesmo os próprios filhos, a trate com desrespeito. O escritório está prosperando mais do que nunca sob minha administração. Contratei 2 advogados jovens e competentes para substituir Marco na gestão diária, modernizei todos os equipamentos, mudamos para um prédio ainda melhor na Avenida Atlântica. O faturamento mensal cresceu 40% desde que assumi o controle. Talvez porque os clientes se sintam mais à vontade tratando com uma empresa que tem gestão mais humana, menos arrogante. Marco trabalha para mim agora, e posso dizer que se tornou um funcionário exemplar. Chega no horário, cumpre todas as tarefas, trata todo mundo com educação, nunca reclama das decisões que tomo. Engraçado como a humildade ensina mais do que anos de sucesso fácil. Às vezes olho para ele trabalhando na mesa que costumava ser sua, seguindo ordens de advogados que antes eram seus subordinados, e sinto uma mistura de satisfação e melancolia. Minha relação com Júlia melhorou muito depois de tudo isso. Ela me disse que sempre admirou minha paciência com o Marco, mas que ficou feliz quando finalmente me viu reagir à altura da provocação. Mãe, a senhora ensinou para o Marco uma lição que ele precisava aprender há muito tempo. Talvez agora ele entenda que família é a coisa mais importante da vida. Com Camila, desenvolvemos uma relação cordial de respeito mútuo. Ela nunca vai me amar como sogra. Isso é impossível depois de tudo que aconteceu. E eu nunca vou amar ela como nora. Mas aprendemos a conviver, a nos tratar com educação, a manter as aparências familiares. O importante é que ela entendeu que eu não sou uma figura decorativa na família. Sou uma matriarca que merece consideração e que tem poder suficiente para fazer valer seus direitos. Ela parou completamente com os comentários maldosos sobre minha roupa, minha casa, minha forma de falar. Agora, quando vou visitá-los no apartamento novo que conseguiram alugar na Tijuca, bem mais modesto que o anterior, ela me oferece café em xícara de porcelana e pergunta sobre minha saúde, com interesse genuíno. Não é amor, mas é respeito. E para mim isso basta. Financeiramente, minha vida mudou de forma completamente radical. Com os lucros mensais do escritório, que giram em torno de R$30 mil, comprei um apartamento maior e mais moderno, ainda em Copacabana, mas com vista direta para o mar. Posso viajar quando quero. Já fui para Gramado no inverno passado e estou planejando conhecer Fernando de Noronha no próximo ano. Posso ajudar quem precisa. Já emprestei dinheiro para Dona Conceição reformar o apartamento dela e pago pensão escolar para 2 crianças carentes do bairro. Posso viver com dignidade, sem depender de ninguém, sem precisar contar centavos para chegar ao fim do mês. Mas a maior mudança não foi financeira, foi emocional e psicológica. Descobri que eu valia muito mais do que imaginava. Descobri que tinha uma força interior que nunca soube que existia, uma capacidade de luta que estava adormecida há décadas. Descobri que amor próprio não é egoísmo, é necessidade básica de sobrevivência emocional. Durante 43 anos, confundi amor maternal com submissão total. Achei que ser boa mãe significava aceitar qualquer coisa, perdoar qualquer desrespeito, sempre ceder para manter a harmonia familiar. Descobri que isso não é amor, é covardia. Amor verdadeiro às vezes exige coragem para dizer não, para estabelecer limites,
para ensinar lições difíceis. Às vezes me pergunto se fui muito dura com o Marco, se não poderia ter resolvido tudo de forma mais suave, mais maternal, mais compreensiva. Mas aí me lembro da humilhação que senti quando recebi aquela mensagem sobre não combinar com um ambiente elegante. Me lembro de todos os anos em que aceitei ser tratada como cidadã de segunda classe na minha própria família. E sei que fiz exatamente o que precisava fazer. Algumas lições só se aprendem através da dor. Algumas pessoas só mudam quando perdem algo importante. Marco precisava perder tudo para entender o valor do que sempre teve. Uma mãe que o amava incondicionalmente e que merecia, no mínimo, ser tratada com respeito básico. Para as mulheres que estão lendo essa história e se identificando com minha trajetória, quero deixar uma mensagem muito clara. Nunca é tarde demais para se valorizar. Nunca é tarde demais para exigir o respeito que vocês merecem. Nunca é tarde demais para descobrir que vocês valem muito mais do que os outros querem fazer vocês acreditarem. Eu tinha 67 anos quando descobri meu próprio valor, quando aprendi a me defender, quando encontrei coragem para reagir. Vocês não precisam esperar tanto tempo. Não aceitem migalhas de afeto de quem deveria amá-las incondicionalmente. Não aceitem ser tratadas como fardo, como vergonha, como pessoas inadequadas para o mundo que seus próprios filhos construíram. Não aceitem ser excluídas da própria vida. O amor verdadeiro, seja de filho, seja de marido, seja de quem for, nunca exige que você se diminua para caber no mundo de outra pessoa. O amor verdadeiro te valoriza, te inclui, te faz crescer, te dá orgulho de quem você é e de onde veio. Qualquer relacionamento que exija que você esconda suas origens, que tenha vergonha da sua história, que se transforme em alguém que não é. Não é amor, é manipulação. Se alguém se envergonha de você, o problema não é você não ser boa o suficiente. O problema é a falta de caráter dessa pessoa, a superficialidade dos valores dela, a incapacidade dela de reconhecer o verdadeiro valor humano. Hoje, quando passo pela rua e vejo outras mulheres da minha idade cabisbaixas, invisíveis, aceitando qualquer migalha para não ficarem sozinhas, tenho vontade de parar cada uma delas e dizer: vocês valem muito, vocês merecem respeito, vocês têm mais poder do que imaginam, porque é isso que aprendi na prática. Todas nós temos poder. Às vezes está escondido numa gaveta, numa procuração esquecida, numa herança que não sabíamos que existia, num conhecimento que acumulamos ao longo da vida. Às vezes está dentro da gente mesmo, na nossa capacidade de dizer não, de estabelecer limites, de exigir o tratamento que merecemos, de reagir quando alguém ultrapassa os limites do respeito básico. O importante é descobrir esse poder e ter coragem de usá-lo. Não para machucar ninguém gratuitamente, não para se vingar por prazer, mas para se proteger, para se valorizar, para ensinar aos outros que você não é descartável. Marco aprendeu essa lição da forma mais difícil possível. Perdeu tudo que tinha construído, passou meses em dificuldades financeiras, teve que engolir o orgulho e aceitar trabalhar como funcionário no escritório que costumava ser seu. Mas no final, ele entendeu uma verdade fundamental. Não importa quão alto você suba na vida, nunca pode esquecer de onde veio nem desprezar quem te ajudou a chegar lá. Hoje, nossa relação é diferente do que era antes, mas é mais honesta. Não tenho mais a ilusão de que ele me ama incondicionalmente como eu sempre o amei. Sei que nosso relacionamento agora é baseado em respeito mútuo, em reconhecimento de direitos e deveres, em limites claros que não podem ser ultrapassados. É menos romântico que o amor maternal cego que eu sentia antes, mas é mais saudável, mais equilibrado, mais sustentável. Ele me trata bem porque sabe que sou capaz de reagir se for desrespeitada. Me inclui nas decisões familiares porque reconhece que tenho poder para influenciar sua vida. Me considera nas escolhas importantes porque entendeu que família não é apenas quem você escolhe, mas também quem escolheu você antes mesmo de você existir. Meu nome é Helena Santos. Tenho 69 anos. Sou empresária do ramo jurídico, proprietária de um escritório próspero em Copacabana, moro num apartamento lindo com vista para o mar e aprendi que nunca é tarde demais para se tornar a mulher que você sempre deveria ter sido. Aprendi que não existe idade para descobrir seu valor, para exigir respeito, para se posicionar contra injustiças. Aprendi que amor próprio não é luxo, é necessidade. Aprendi que estabelecer limites não é crueldade, é sabedoria. E se alguém um dia disser que você não combina com o ambiente elegante deles, lembre-se do que eu descobri. Talvez o problema não seja você não combinar com o ambiente. Talvez o problema seja o ambiente não merecer você.
Talvez você seja elegante demais, valiosa demais, autêntica demais para um mundo superficial que valoriza aparências mais que caráter, dinheiro mais que gratidão, status social mais que lealdade familiar. Seja como eu, descubra seu valor, exija seu respeito e nunca mais aceite ser tratada como descartável por ninguém, nem mesmo pelos próprios filhos. A vida é muito curta para viver pedindo desculpas por existir.